Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. É um privilégio, uma honra, uma dádiva da parte de Deus estar aqui novamente nesta igreja com este povo tão seleto, essa pleiade de obreiros do Senhor que tem se dedicado a fazer aquilo que o Mestre tem ordenado por intermédio de sua palavra. Eu gostaria de convidá-los, sem perda de tempo, para que abram as suas Bíblias juntamente comigo. Glória a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17, onde faremos a leitura da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu também aproveito para cumprimentar ao pastor presidente, pastor Sérgio, e toda a nobre mesa diretora desse ministério. Que o Senhor continue vos abençoando poderosamente, porque abençoados os senhores já são, né? Então, que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido por meio de cada um de vocês. E cumprimentando-os, eu cumprimento a todos os nobres obreiros do Senhor que aqui também estão, os de perto e os de longe, que vieram para glorificarem e exaltarem o nome do Senhor e também para ouvirem a sua inerrante, infalível e refragável palavra. Hoje é um dia especial, um dia importantíssimo, um dia marcante para nós, servos de Deus, que trabalham com a principal ferramenta que o Senhor tem nos dado, que é a sua palavra, dia da Bíblia. Horace Greeley, um grande jornalista norte-americano, dizia que é impossível escravizar social e mentalmente um povo que lê a Bíblia, porque este povo já foi liberto, ele já foi liberto pela palavra. É por isso que nos odeiam tanto, é por isso que querem nos calar de qualquer forma, é por isso que tentam nos cancelar de todos os jeitos, mas não conseguirão, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. E a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha, é ou não é? Então nós cremos nisso, porque ela também é como fogo, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, sem perda de tempo, porque eu não quero me delongar, mesmo porque eu sei que temos outros trabalhos após a ministração, mas eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem quer ouvir a palavra de Deus pode dizer amém? Amém. Mateus 17, o versículo 24 a seguir. Muito obrigado, pastor Alessandro, que foi quem nos contactou para estarmos aqui mais uma vez. Que Deus continue lhe abençoando, meu amigo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tribunos, ou os tributos, ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhes Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade, por gentileza. Só não se esqueça que dar glória a Deus é de graça, né? Queridos irmãos, o texto que nós lemos é indiscutivelmente um dos textos mais pujantes e emblemáticos das páginas dos evangelhos.
Esse texto, ele abre a nossa mente, o nosso coração, e nos faz acessar uma nova dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão da fé. Nele nós encontramos provas suficientes, sobejas, de que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. O texto de Mateus, vocês sabem perfeitamente, é considerado pelos teólogos como o Evangelho do Rei. Mateus, cujo nome significa dádiva de Deus, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, e o texto de Mateus, apesar de não ser o primeiro dos evangelhos a ser escrito, porque o primeiro foi Marcos, mas é o que abre as portas do Novo Testamento para nós. Então, Mateus é como que uma dobradiça da Bíblia, que está fazendo uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a antiga aliança e a nova aliança no sangue de Jesus. Portanto, é um portão entre estes dois testamentos, porque prova que o Antigo Testamento está umbilicalmente ligado ao Novo, de forma muito clara. Ele contém cerca de 5 verdades teológicas acerca de Jesus. Primeiro, que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Segunda, que ele é o novo Abraão, e este novo Abraão é criador de um novo Israel, composto de judeus e gentios. Terceiro, ele é o novo Moisés, libertador e instrutor do povo de Deus. Quarto, ele é também o Emanuel, prometido no Antigo Testamento, o Deus conosco, o Senhor que está presente. Também é importante destacar que quando Mateus ele olhou no retrovisor das profecias do Antigo Testamento, ele observa que todo o conteúdo que nele está descrito aponta para Jesus, fala de Cristo, revela o Messias. Por isso que nós vamos encontrar em Mateus frases do tipo: e para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta X, e para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Y, provando cerca de 60 vezes que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus e que Jesus é o cumprimento dessas profecias. Também é interessante que ele não só olha para o retrovisor profético, mas também através desse para-brisa profético enxerga aquilo que vai acontecer no reino de Deus, na igreja do Senhor e também no Israel. Ele divide esse livro em cerca de 3 partes: a introdução, que vai do capítulo 1 ao 4, o corpo do 4 ao 16 e a conclusão do 16 ao 28. Ele separou nos seus 28 capítulos, nos seus mais de 1070 versículos, 5 grandes blocos, 5 grandes sermões, 5 grandes temas importantes na pregação. Os capítulos 8, 11, 13, 19 e 26. Agora, propriamente dito, entrando no texto que nós lemos, nós sabemos que a Bíblia, principalmente nos evangelhos, temos revelações incríveis sobre os milagres de Jesus. Jesus realizou infinitos milagres. O próprio apóstolo João diz, no capítulo 21 do seu livro, que se fôssemos escrever todos os milagres que Jesus realizou, nem todos os livros do mundo caberiam. Claro que ele está usando ali de uma hipérbole, uma expressão exagerada, mas para mostrar e provar que Jesus fez muitos outros milagres que não estão contidos na Bíblia. Quantos milagres estão contidos na Bíblia então, pastor Rodrigo? 35.
35 desses milagres estão registrados na palavra de Deus. Agora, é importante que estes milagres, eles revelam para nós o poder de Cristo, sua onipotência, sua onisciência e tantas outras formas de lidar com os atributos de Deus. Mas este milagre em especial, este milagre que nós lemos aqui nesta manhã, ele é absolutamente singular, ele é único, ele tem várias características para mostrar de que este milagre é um milagre único. Por pelo menos 4 razões, vou mostrar para vocês aqui. Primeira razão pela qual este milagre é um milagre único nas Escrituras, dentro dos Evangelhos, é que este é o único milagre que Jesus realizou, do qual ele também se beneficiou. Vou repetir, este é o único milagre que Jesus realizou, do qual ele também se beneficiou. Todos os outros milagres, ele fez em prol do próximo, dos outros, e nunca para se auto-beneficiar. Mas neste milagre, ele também participou e também foi alvo benéfico. Em segundo lugar, somente Mateus relata este milagre. Alguns entendidos acreditam que somente Mateus fala dele porque se trata de cobrança de impostos. E Mateus era um cobrador de impostos. Então isso saltou aos seus olhos como a nenhum outro. Em terceiro lugar, este é o único milagre de Cristo que fala de dinheiro. Aleluia. Este é o único milagre de Jesus que trata de dinheiro. Todos os outros 35, ou no caso aqui, os 34, falam de curas, falam de ressurreição, falam de tantas outras coisas, mas não de dinheiro. Em quarto lugar, este milagre é singular porque é o único milagre da Bíblia que nós não temos o desfecho, nós não temos registrada a conclusão. Nós temos a ordem de Jesus a Pedro, mas não temos a conclusão da ordem de Pedro. Agora é importante a gente também frisar, nessa introdução, que Jesus chegou em Cafarnaum. Ele estava ali, residente naquela cidade. Vocês sabem que Jesus, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré e foi expulso de Nazaré. E quando ele foi expulso de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele morava com Pedro. Ele morava na casa de Pedro. Isso era muito comum naqueles dias, as famílias se reunirem e morarem todos numa mesma casa. A casa de Pedro era em Cafarnaum. Tive o privilégio de conhecê-la em 2013. É interessante também destacarmos que essa cidade de Cafarnaum não é uma cidade qualquer, é uma cidade muito importante naqueles dias, na região ali da Galileia, porque ela é fronteiriça entre Zebulon e Neftali, conforme o capítulo 4, versículo 13 do próprio texto de Mateus. E era tão importante que ali existia uma centúria romana, existia uma tropa de soldados romanos. Isso era muito difícil de acontecer. Somente as grandes cidades, somente as cidades mais importantes tinham uma centúria romana. Também é interessante a gente destacar que ali existia um posto de arrecadação de impostos para Roma. Só que, quando nós falamos desse imposto aqui, vejam, o texto diz que, chegando-se a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas. Os que cobravam as didracmas. Estes cobradores aqui não podemos confundir, não são os cobradores de impostos romanos. Esse imposto aqui não é imposto de César. Este imposto aqui é o imposto do templo. Então não é um imposto secular, é um imposto sagrado. Todo homem, a partir dos 20 anos de idade, tinha que pagar anualmente essa didracma, ou seja, 2 moedas que eram chamadas de dracmas. Didracma, 2 moedas de dracmas, que eram as dracmas
como o que nós conhecemos hoje, numa expressão popular, um dia de trabalho braçal, que também era chamada de dinheiro, um dinheiro ou uma dracma. Eram termos intercambiáveis naquele instante. Então todo homem tinha que pagar esse imposto, a partir dos 20 anos de idade. E aí Pedro está chegando em casa, vejam bem a cena, vamos entrar agora no texto. Pedro está chegando em casa e esses cobradores o interpelam, dizendo: ei Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Ou seja, ele está sonegando aquilo que é de Deus? E Pedro ficou assustado. Tanto é que a Bíblia é bem seca ao descrever a atitude de Pedro, quando ele diz assim, sim, e pronto. É a única coisa que ele responde. Sim, e sai correndo vazado, vai correndo para casa. Imaginem a cabeça de Pedro nesse momento. Imaginem a mente de Pedro nesse instante. Pedro tem que perguntar para Jesus se ele paga o imposto do templo. Imagine você fazer essa pergunta para Jesus. Seria fácil? O líder maior da igreja, o pastor presidente do ministério: pastor, o senhor paga o imposto do templo? Pergunta difícil. Perguntar isso para o Filho de Deus. E Pedro está com a cabeça quente. Ele sai correndo para casa. Só que a Bíblia também diz algo muito lindo, que quando ele chegou na porta de casa, antes de ele perguntar a Jesus, Jesus o interpela dizendo: Pedro, não me pergunte nada, eu vou perguntar para você primeiro. A Bíblia diz: e Jesus lhe antecipou. Ou seja, Pedro estava com a pergunta na ponta da língua, mas Jesus não deixou ele fazer. Deu livramento para ele. Pedro, antes de você falar qualquer coisa, eu quero lhe perguntar algo. Pois não, mestre. De quem cobram os impostos os reis da terra? Dos seus filhos, dos seus próprios parentes, ou dos alheios, daqueles que não são de sua família? Pedro deve ter dito: poxa, essa é moleza, né? Isso é fácil, tranquilo de responder. Mestre, claro que dos alheios, porque seria uma incoerência cobrar impostos dos seus próprios familiares, sendo que aquele imposto vai voltar para ele. Nota 10, Pedro. É isso mesmo. Porém, eu tenho que te dizer algo. Eles não precisam pagar impostos aos seus próprios reis, porque eles são parentes dele. Então eles estão isentos, Pedro. Ok, entendi, Jesus. Logo os filhos estão livres, Pedro. Mas, aí vem o mais: para que não os escandalizemos, nós vamos ter que pagar. Eu já vou entrar aqui. Mas olha que lindo. Pedro vem com a pergunta na ponta da língua, e antes dele perguntar, Jesus se lhe antecipa e pergunta primeiro. Porque Jesus conhece a nossa vida por completo. Antes a gente abrir a boca, ele já sabe o que a gente vai dizer, e ele se antecipa para fazer o que tem que ser feito antes que a gente faça bobagem. Camandará cheia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós aprendemos que Jesus, ele é presciente. Pastor, o que é presciência? É uma subdivisão do atributo divino da onisciência. Todo conhecimento. Dentro do todo conhecimento que Deus tem, existe a pré-ciência. Pré, antes, ciência, conhecimento. Ele conhece as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Jesus conhece a sua vida antes mesmo de você se chegar a Ele. Filipe diz: mestre, eu tenho que apresentar um amigo aqui para o senhor. Ah, é? Traz ele aqui. Quando apresenta, ele diz:
Eis aí um varão em quem não há dolo. Espera aí, mas o senhor já o conhece? Alguém apresentou ele para Jesus? Passaram da minha frente? Os outros apóstolos devem ter... Não, a gente não... É agora que ele está conhecendo. E como é que ele está falando isso? E aí Natanael ficou abismado com aquela declaração. Jesus disse: antes que você viesse a mim, eu já te conhecia. Sabe por quê? Porque eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Eu fui pesquisar e eu encontrei algo interessante. Na época que Jesus foi bebê, os irmãos sabem que o endemoniado do Herodes disse: para que não haja outro rei, vamos matar todas as crianças do sexo masculino, 2 anos para baixo. E este Natanael era da mesma idade de Jesus, é da mesma época, da mesma faixa etária, tinha nascido naquele mesmo período, e ele se encaixava naqueles meninos de 2 anos para baixo. E a sua família, sabendo disso, teve que fugir dos soldados romanos que queriam matar todas essas crianças. O que acontece? A família pega o bebê, o enrola em panos, e vendo que os soldados estão se aproximando, pegam o bebê, colocam ele debaixo de uma figueira e o cobrem com folhas, e os soldados passam direto. Essa era uma história que somente ele e sua família sabiam. Quando Jesus olha para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira, Jesus revelou o mais íntimo segredo de Natanael. Jesus conhece o nosso mais íntimo segredo. Jesus sabe o que a gente mais precisa. Jesus conhece os nossos traumas mais terríveis. Jesus sabe o que está acontecendo dentro de nós, esse turbilhão de emoções, de dificuldades, de problemas, de turbulências que nos assolam, e às vezes a gente tem vontade de desistir, de dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu vou dar uma parada aqui, eu vou continuar sendo crente, mas eu não quero mais saber desse negócio de ser obreiro, de pastorear, de pregar, de ensinar, está muito difícil. Jesus está dizendo: eu te vi debaixo da figueira. Jesus te viu debaixo da sua figueira. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. Mas cada um tem a sua figueira, e Jesus conhece cada uma delas. E Ele está dizendo: eu te vi e te chamei. Eu te vi e te chamei. Eu te vi e te chamei. Eu vou falar isso aqui até dar glória a Deus. Eu te vi e te chamei. Você foi escolhido. Você não o escolheu, foi Ele quem o escolheu. Por isso que a gente não tem, de certa forma, escolha. Porque nós somos escolhidos por Ele. E quem Ele escolhe, está escolhido. Deus não erra. Alguns personagens bíblicos tentaram dizer para Deus que Deus tinha errado, como foi o caso de Moisés. Senhor, eu sou homem pesado de língua. Ele está dizendo: eu não sou diplomata. Não é que ele era gago. Ele está dizendo: eu não sei falar em público, eu sou homem de palavras rudes, eu sou homem grosseiro nas palavras. Meu irmão é diferente. O senhor conhece o Arão? O Arão fala muito bem, o Arão se expressa melhor do que eu. O Arão, ele tem mais diplomacia na sua fala. A fala dele é mais agradável que a minha. Minha fala é muito dura. Escolhe ele, Senhor, o senhor está errando. É com meu irmão que o senhor deveria falar. Ele disse: não, eu não erro na minha escolha, meu filho. Se eu quisesse chamá-lo, eu teria chamá-lo pessoalmente. Estou chamando é você. Não tem desculpa. Então eu vou falar contigo, você fala com ele, ele fala com o povo. Mas é com você que eu tenho um grande negócio. Jeremias, eu vou te usar. Onde eu te mandar, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. Ele disse: Senhor, não posso. Por quê? Porque eu sou muito novo. Ah, é?
sou muito jovem. E entre o meu povo, o senhor sabe, o povo de Israel valoriza quem é mais velho, os anciãos, que têm a barba grande. Eu nem barba tenho direito ainda, Senhor. Naquela época ele tinha aproximadamente uns 18 anos de idade. Ele diz, eu não posso, eu sou muito jovem, ninguém vai querer me ouvir. Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca, e aonde eu te mandar você vai, tudo que eu te disser você vai pronunciar, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Jeremias, não tem desculpa. Quando Deus chama, Ele chama e ponto final. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, Jesus é presciente, e Ele demonstra a sua presciência nesta hora. Quando Pedro chega, Ele já se antecipa a Pedro. Jesus está se antecipando a nós aqui hoje. Agora é interessante que Jesus está dizendo para ele: de quem cobram os reis da terra os impostos? Dos seus filhos ou dos que não são filhos? Dos que não são filhos, Senhor. Muito bem, então os filhos estão livres. Ok, perfeito. Mas, meu Deus, versículo 27, mas para que não os escandalizemos, a palavra escândalo no Novo Testamento vem do grego escandalizomai, que significa pedra de fazer cair, pedra de tropeço. Causar escândalo na Bíblia é fazer a outra pessoa cair. Para que eles não caiam, caiam em quê? Olhem para nós e nos julguem de forma errada. Olhem para nós e pensem aquilo que não devem. Eu não preciso pagar imposto, mas eu vou pagar. Para quê? Para que eles não se escandalizem. Espera aí. Mas pastor, a gente não tem que pregar o evangelho, doa quem doer, custe o que custar, e quem quiser falar que fale, e quem quiser achar ruim que ache, eu não devo nada para ninguém, a gente não deve satisfação para ninguém, né pastor? Opa, onde está escrito isso na Bíblia? Só se for no livro de Inventares, capítulo 0, mas na Bíblia não. Nós devemos dar satisfação a Deus, a nossa liderança e a quem está à nossa volta, a sociedade. Porque a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Nós somos luz em trevas, nós somos o sal da terra. Então a gente tem responsabilidade com todos. Eu sei que essa mensagem não agrada muito, mas é a palavra de Deus. Agora olha que interessante, por que Jesus não precisa pagar imposto? Por pelo menos 3 motivos. Primeiro, ele é descendente de Davi, sim ou não? Vocês se lembram que foi prometido para quem vencesse Golias? Davi chega, o alvoroço está acontecendo, o gigante está lá instigando, provocando. Quem é esse cara? É o gigante Golias, você não está sabendo? Não, que eu estava lá no interior pastoreando ovelhas. Ele está querendo o quê? Ele está querendo guerra. Ele está querendo um guerreiro de Israel para enfrentar, e ninguém foi ainda. Não, e faz quanto tempo já? 40 dias, não é possível. Não tem homem aqui não? É isso que ele está dizendo lá. Então eu vou. Como assim? O que vão dar para quem ganhar desse cara? A filha do rei. Vai ser genro do rei, então é para mim. Oportunidades não voltam atrás. É para mim, eu vou ser genro dele. O que mais? Vai ter isenção de impostos e um monte de premiação ainda, vários bônus. Ah, é? Para ele, para toda a sua geração. Falei, então é comigo. Venceu ou não venceu? Pronto, então não precisa pagar imposto. Jesus é descendente de Davi. Segunda razão pela qual Jesus não precisa pagar o imposto: ele é o dono do templo. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Ele é o dono do templo. O pai dele é quem? A casa de meu pai será chamada casa de oração. Ele está falando do quê? Do templo. O imposto era para onde? Para o templo. Se o pai dele é o dono do templo, ele precisa pagar imposto? Não. Ele está isento. Mas ele está dizendo, mas para que não os escandalizemos.
Terceira razão, ele é o nosso sacerdote eterno. O sacerdote precisa pagar imposto do templo? Claro que não. Então Jesus está isento de novo, porque ele é o nosso sumo sacerdote da confissão. Mas ele diz, para que não os escandalizemos. Aqui tem um princípio muito forte, queridos irmãos. Eu digo isso com muito temor e tremor. Há um princípio muito forte, porque nós vivemos uma época muito difícil. Nós temos muitos direitos. Todo mundo é cheio de direito. Qualquer coisinha, pisou no calo dele, processo. É meu direito. Eu vou atrás, eu vou não sei o que, eu vou fazer, espírito de vingança. Na igreja de Corinto já tinha isso. E Paulo diz assim: vocês não sabem que devemos julgar os anjos, quanto mais as coisas mínimas desta vida, porque o povo da igreja de Corinto estava levando coisas mínimas aos tribunais seculares. E os juízes que não eram cristãos olhavam para aquilo e diziam: rapaz, é essa igreja dos crentes? Vocês brigam entre si assim? Que maravilha, hein? Eu não quero nunca passar perto. Escandalizavam o nome de Jesus. Pastor, então é proibido lutar pelos seus direitos? Claro que não. Eu só estou dizendo que há momentos e situações que podem ser resolvidas muito tranquilamente aqui, porque o crente exerce o perdão, palavra que está fora de moda em muitas igrejas. Só que tem uma coisa: existem 3 pecados que tiram uma pessoa do céu: blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia e o não perdoar. É ou não é? Blasfêmia contra o Espírito Santo, nem nesse século nem no futuro. Apostasia, Hebreus 4:6. Hebreus 6:4. Nunca, é impossível essa pessoa que se apostatou voltar. E o não perdoar, Jesus disse: perdoa-nos como nós perdoamos os nossos. Se nós não perdoamos, vamos ser perdoados? Porque é como? A mesma medida que vocês medirem, com a mesma medida vos medirão. Então Jesus disse: não preciso pagar impostos, mas para que não os escandalizemos. Aqui é um princípio tremendo. Tem coisas que eu não preciso fazer, mas eu faço pelo reino. Tem coisas que não estão dentro daquilo que eu deveria. Eu tenho o direito de não fazer, mas Jesus me diz: faça mesmo assim. Jesus disse: se a vossa justiça, Mateus 5:20, não exceder, não ir além a dos escribas e fariseus, e olha que os caras eram justos, se a vossa justiça não for além a deles, vocês nem entrarão no reino de Deus. Então tem hora que eu tenho que abrir mão dos meus direitos para que o nome do Senhor seja glorificado e não seja escandalizado. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes você já fez isso? Fechar a boca e aguentar. Não, vou ficar quieto. Eu poderia, está dentro do meu direito, mas eu não vou falar nada, porque se eu fizer, vai gerar uma polêmica, vai gerar uma confusão, e o nome de Jesus vai ser escandalizado por minha causa, e não tem necessidade disso. Eu prefiro sofrer o dano, mas que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Porque muitas vezes, com medo de manchar o nosso nome e a nossa reputação, a gente mancha o nome de Jesus e a reputação dele. Só que a Bíblia não ensina que a gente tenha que se preocupar com o nosso nome mais do que o nome de Jesus. Temos que preocupar. Temos. O nosso nome é importante? Muito. Mas não mais importante do que o nome de Jesus. Porque se fosse assim, Paulo não era crente. Paulo disse assim para a igreja de Corinto: eu tenho direito de vocês me ofertarem e sustentarem o meu ministério, porque eu estou trabalhando para vocês, mas eu abri mão desse direito, porque vocês são murmuradores. Vocês não entenderam ainda o que é o reino de Deus. Vocês acham que dinheiro é só para outras coisas.
e não para a glória do Senhor. E aí vocês ficam com essas discussões internas de que eu não sou apóstolo, que eu não mereço ser apóstolo e que eu não devo receber a oferta de vocês. Então eu abri mão de vocês, eu não quero nada. As outras igrejas me ajudam, mas digno obreiro do seu salário. Os que anunciam o evangelho devem viver do evangelho. Está no capítulo 9, versículos 6 em diante. Mas eu não quero nada de vocês, porque vocês não entenderam o que é o reino de Deus. Paulo abriu mão dos seus direitos, foi fazer tenda. Precisava disso? Claro que não, mas ele abriu mão. Só da igreja de Corinto. Agora, vejam que Jesus está dizendo: eu não preciso, mas eu abro mão. Por quê? Para não escandalizar quem está de fora. E tem muita gente escandalizando quem está de fora. Um falso evangelho está sendo ministrado e pregado, principalmente nas redes sociais, na TV, nas rádios. E muita gente está se escandalizando, dizendo: isso aí é ser crente? Então eu não quero ser. Só que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho dos homens. Porque o evangelho de Cristo não escandaliza ninguém. O evangelho de Cristo salva, transforma, liberta. Então o que você vai fazer, Pedrão? Você vai pegar um anzol, Jesus, mas eu só estou acostumado a pescar de rede. É a primeira vez na Bíblia que alguém pesca de anzol, e a única. Pega um anzol. Onde eu vou arrumar um anzol, Jesus? Arruma, se vira. Pega um anzol, vai lá no mar da Galileia. Mas, Senhor, eu não tenho mais esse ministério de pesca de peixes, eu só pesco homens agora. Pois é, mas agora você vai fazer o que eu estou mandando. Vai lá, vai lançar o anzol. O primeiro peixe que você pescar, você abre a boquinha dele. Tudo bem, Jesus, o que vai acontecer? Lá vai ter uma moeda. Que moeda? Um estáter. Qual que era o imposto? Uma didracma, ou seja, 2 diárias anuais. 2 dias de trabalho durante o ano, é pouco? Sim ou não? Muito pouco. Então você vai pegar esse estáter. O estáter vale 2 didracmas, ou seja, 2 impostos anuais. Você vai pegar essa moeda, paga o teu imposto e o meu, e está resolvido. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O teólogo Jerônimo, ele diz que naquela região ali do Mar da Galileia, existiam cerca de 153 espécies de peixes. E uma dessas espécies, chamada de somsimones, que é o nome técnico e científico para esse peixe, o cromsimones é o peixe que nós chamamos hoje, no Brasil, de tilápia. Quem conhece tilápia aí? Quem gosta de tilápia, diga amém. Glória a Jesus. Aleluia. Senti até um negócio aqui. Então o que acontece? É engraçado que lá em Israel tem o restaurante do peixe de Pedro. Aí a pessoa sai daqui do Brasil, vai comer o peixe de Pedro. Chega lá, que peixe é esse aqui? O garçom fala: é a tilápia. Eu saí do Brasil para comer tilápia aqui. E esse peixe ele é curioso porque a fêmea, quando ela desova, os seus ovinhos ela coloca na boca e fica segurando. À medida que vão eclodindo os ovos e os peixinhos vão nascendo, estou usando uma linguagem bem simples para todo mundo entender, ela vai soltando, até que todos sejam liberados. Quando todos são liberados, ela fica com aquele sentimento de vazio na boca, que os psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio. Quando os filhos se casam e vão embora, aí a pessoa fica com aquela deprê, que é normal, os irmãos já devem ter passado por isso. Ela também fica, e aí ela começa a ficar com vontade de colocar algo para preencher aquele vazio, e aí o que aparecer ela coloca na boca. Jesus disse assim: vai lá, Pedro, pega um anzol, lança o anzol, o primeiro peixe que você pescar. Quando Jesus está falando isso, na minha cabeça, o que eu imagino é o seguinte: o mundo físico, a natureza já começa a trabalhar, porque a palavra de Jesus é ordem. Aleluia!
Quando ele diz vai, aí eu imagino, lá dentro do mar da Galileia, os peixes já começam a se revolucionar lá dentro. Deixa eu imaginar, se você não imagina, deixa eu imaginar, por favor. Eu imagino os peixes se apresentam, Senhor, pode ser eu. E o outro, pode ser eu, Senhor. Aí, pode ser você aqui. Aí vai lá o peixinho, sobe. Aí os pescadores usavam aquele alforjezinho, sabe? Aquela bolsinha do lado. Eles estão ali, os barcos eram pequenos, e eles carregavam moedas ali dentro. Aí um desavisado, deixou cair. Deus falou, vai lá e pega. Aí ele segurou. Aqui eu vejo a onipotência de Jesus e a onisciência de Jesus. A onipotência de Jesus causou aquilo dentro do mar da Galileia. E a onisciência de Jesus fez ele saber o que ia acontecer antes de acontecer. Oh, aleluia! Aí ele disse, vai lá. E ele foi. Então, é a primeira, irmãos, é a primeira e única vez que alguém pesca de anzol. Pastor, e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Irmão, isso aqui fala de individualidade, de singularidade. Que Jesus é o Deus das multidões, mas também é o Deus do indivíduo. Ele conhece cada um de nós coletivamente, mas também individualmente. E Ele sabe o que a gente precisa. E Ele está trabalhando por nós nesta manhã. Aleluia. Quando Ele deu a ordem no mundo espiritual, porque a palavra de Deus tem poder para trazer à existência o que não existe. Quando Deus fala, acontece. A palavra de Jesus tem poder de criar o que não existe. Vocês se lembram do centurião de Cafarnaum? Ele chega para Jesus, os discípulos já tinham avisado Jesus, esse homem é muito legal, ele é muito bacana, ele ajudou até a gente construir a nossa sinagoga aqui em Cafarnaum, ele auxilia a gente, ele banca a gente financeiramente, ele nem crente é, mas ele ajuda a nossa igreja. Atende ele está muito aflito. Jesus disse, não, tudo bem, vou lá atendê-lo. Pois não, meu filho, o que está acontecendo? O meu servo está terrivelmente endemoniado, ele está morrendo, o senhor pode curá-lo? Jesus disse, bom, já que os discípulos falaram que ele é uma pessoa tão bacana desse jeito, tão legal, tão ética, tão generosa, eu vou lá na sua casa. Olha que privilégio. Quantas pessoas receberam Jesus em casa? Pouquíssimas. Eu vou lá na sua casa. Ele disse, não. Aí já é demais para mim. Como é que é? Eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Eu posso fazer um trato com o Senhor? Pode. Eu sou um homem de autoridade. A minha autoridade é militar. Eu digo aos meus soldados, façam isso, e eles fazem. Eu digo a eles, não façam isso, eles não fazem. Eu digo a eles, vão, e eles vão. Eu digo a eles, fiquem, e eles ficam. Ou seja, a mesma autoridade que eu tenho no mundo militar, no mundo físico, a minha palavra é ordem, a minha palavra é lei. Eu entendo que a mesma coisa acontece com o Senhor no mundo espiritual. Diga só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. À distância, não precisa nem o Senhor ir. Jesus olhou para os discípulos e disse, não acredito que eu estou ouvindo isso. Aí Jesus aproveitou para dar uma... Eu nunca vi em Israel tanta fé como a fé desse homem. Devemos ter cuidado para não termos menos fé do que aqueles que não são da igreja. Porque as duas pessoas que admiraram Jesus com a sua fé, nem crentes eram. Não eram de Israel. O centurião de Cafarnaum e a mulher Sirofenice. Jesus se admirou da fé dos dois e disse, nunca vi tanta fé em Israel. Irmão, isso foi uma pancada nos discípulos. Ele está dizendo, vocês andam comigo, ouvem eu pregar o tempo todo, e está tendo menos fé do que o povo que não é crente. Cuidado. Quando ele chegou lá, o servo estava curado. Porque a palavra de Jesus não tem distância. Ele fala e acontece.
Quem acredita que Jesus está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje? Aleluia! A palavra de Jesus tem poder para fazer aquilo que nós não podemos. A.W. Tozer, o grande teólogo, dizia que Deus pode fazer em 5 minutos o que nós não podemos fazer em 50 anos. Ele faz e acontece. Agora vejam, a palavra de Deus traz um milagre. Sempre foi assim. Os discípulos lá em Lucas 5 estão pescando, não conseguem pescar nada. Aliás, se você for notar, todas as vezes que Pedro está pescando, ele nunca consegue pescar nada, se Jesus não ajuda. Já perceberam isso, pastores? Eu sei que quando eu era novo convertido, eu ouvia os pregadores pregando, né? Que Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma da mão, que Pedro era o maior pescador da história, que Pedro pescava para valer e tal. E eu comecei a repetir isso, porque eu achei que era verdade. Aí eu fui ler a Bíblia. Todas as vezes que eu li a Bíblia, Pedro está pescando, ele não pesca nada. Jesus livrou Pedro de uma profissão que não estava rendendo. Ele estava falindo a empresa. Todas as vezes que ele pesca alguma coisa, pode ler na Bíblia, todas as vezes que ele pesca alguma coisa, é com a ajuda de Jesus. Lucas 5, tentaram a noite toda e nada, e está lá limpando a rede. Jesus disse: olha, é melhor vocês tentarem de novo. Mas a gente já tentou. Não, mas lança a rede de novo, do lado de cá, e vai lá que vai dar certo. Aí ele: bom, eu não posso, mas segundo a tua palavra. A palavra de Jesus tem poder ou não tem? Lançou, e o barco quase afundou de tanto peixe que tinha. Deus está liberando uma palavra sobre nós aqui esta manhã. Uma palavra de crescimento. Uma palavra de multiplicação. Aí o que aconteceu? Jesus enviou Pedro com um anzol. E esse anzol resolveu a situação. Porque Deus não precisa de muita coisa. Eu só preciso que a gente obedeça. Porque às vezes a gente quer pescar de rede. Bom, se Jesus tem poder para trazer uma moeda da boca de um peixe, ele pode trazer um baú cheio de moedas, sim ou não? Claro que sim. Aí a pergunta é: mas pastor, por que Jesus não fez isso então? Por que ele não pegou logo? Não, pense comigo, olha só como Deus trabalha de forma espetacular. Jesus, ele tem todo o poder, sim ou não? Não, diga bem forte, sim ou não? Sim. Ele não podia fazer assim: Pedro, estão cobrando de você, Pedro? Então, Jesus, eu estou todo envergonhado. Então faz o seguinte: no estalar de dedo, moeda para todo lado, a casa de Pedro cheia de moeda, caindo moeda do teto. Pega essas moedas e paga da sua mulher, paga da sua mulher não, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus irmãos, pega de todo mundo e vai sobrar ainda para as suas gerações. Mas ele faz só o necessário. Uma moeda só para pagar o imposto dele. Não era para, pega uns 10 moedas, umas 20, ele já paga aí do meu ministério todo, já paga aí de todo mundo. Já vai sobrar. Uma moeda. O que a gente aprende com isso? Jesus poderia, segundo Matthew Henry, o grande teólogo, que escreveu um comentário bíblico de todo o texto sagrado, Gênesis e Apocalipse, ele diz assim, que Jesus poderia muito bem ter obtido uma moeda da mão de um anjo, mas ele escolheu da boca de um peixe. Porque Deus trabalha em coisas simples. Quem gosta de coisas estratosféricas, espetaculares, extraordinárias, somos nós. Mas para Deus, tudo é normal. E Ele age como Ele quer e não como a gente quer. Você já percebeu que no nosso ministério geralmente é assim? Poderia sobrar. Não, pega esse baú aqui e fica com ele. O que sobrar você vive aí. Não. Tem hora que Deus faz sobrar, mas tem hora que não. E geralmente no ministério do obreiro do Senhor é assim. Não falta, mas também não sobra. Não sobra, mas também não falta. E só quem vive isso sabe o que eu estou dizendo. Às vezes está chegando no final do mês e você fala, meu Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Não vai ter como, né? Não vai fechar a conta. Aí de repente vem alguém e diz, irmão, Deus mandou.
receba. Alguém liga e diz: pastor, passa o número do seu Pix. Pastor, Deus tocou no meu coração aqui, ó. Deus mandou lhe entregar. Às vezes você está saindo do culto, vem uma irmãzinha que você nem conhece e diz: pastor, Deus mandou te dar, coloca no bolso. É a providência do Senhor. Deus não deixa os seus servos desamparados. Esse milagre aqui, eu não sou teólogo da prosperidade não, hein? Longe disso, eu sou contrário. Mas eu sei que Deus cuida dos seus. Eu vivo isso. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E esse milagre mostra que Deus também se preocupa com a nossa vida financeira. Porque Pedro não tinha dinheiro. Por que ele não tinha dinheiro? Porque ele deixou de trabalhar para seguir Jesus. Ele entregou a sua vida para Jesus. E Jesus se responsabiliza, porque Ele não deixa desamparados os seus servos que se entregaram a Ele, corpo, alma e espírito. Quer ver um exemplo? Pedro não tem mais convênio médico. Pedro largou tudo para seguir Jesus. A sogra dele está morrendo em casa. Jesus disse: então eu sou médico. O que está acontecendo? Ela está morrendo, a febre está... Já sabemos que quando alguém tem febre aqui, desse jeito aí, não passa de 2 dias. Então vou lá, tocou nela e ela foi curada. Quem entrega a sua vida a Jesus pode não ter um convênio médico de qualidade, pode não ter um seguro de alto nível, pode não ter um dentista que gostaria, pode não ter as roupas que deseja, pode não ter a conta bancária que sonha, mas tem Jesus. E quem tem Jesus pode ficar tranquilo, Ele não vai deixar você sozinho. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Eu não estou dizendo que é errado ter. Billy Graham dizia: o problema não está em pessoas terem coisas, está em coisas terem pessoas, serem dominadas por aquilo que tem. Mas Deus, Ele contribui para com os seus filhos, e os auxilia, e os dá suporte, e os concede vitória em tempos de dificuldade, em tempos de crise. O Senhor está dizendo para você, querido irmão, que veio para cá, e só Deus sabe como está a sua vida financeira, só Deus sabe como está a sua vida. Ele conhece. E Ele está dizendo: eu sou a providência. Você percebeu que foi no último instante? Porque o que é providência? Deus agindo na última hora. Abraão vai oferecer o filho, Isaque. Quando ele levanta o cutelo, não foi antes de subir, que Deus falou: não, já vi que você... Não, ele esperou o último instante. Quando ele levantou o cutelo para imolar, Deus falou: opa, chega. Já ofereceu para mim, já recebi. Não precisa matar. No último instante, aí Abraão disse: então agora esse lugar vai chamar Jeová Jirê. O monte do Senhor vai se chamar Jeová Jirê. O Senhor proverá. E é interessante que a Bíblia diz assim: o Senhor proverá para si o cordeiro. Já perceberam isso? Quando Isaque pergunta: pai, meu senhor, eu estou vendo tudo aqui, porque Isaque já era um rapazinho, estava acostumado a ver o pai oferecer sacrifício o tempo todo. Seu pai, eu estou vendo tudo aqui, mas está faltando alguma coisa, não está não? Está sim, meu filho. Está faltando um cordeiro, não está, pai? Sim. Aí Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Ele não disse assim: Deus proverá para nós. Ele não disse assim: Deus proverá para ti o cordeiro, Isaque. Ele diz: Deus proverá para si próprio. Não entendi, pastor. Está na Bíblia. Deus proverá para si. Quando Deus providencia para você e para mim, Ele está providenciando para si próprio, porque Ele está mostrando que Ele é fiel para a sua palavra.
Não, isso aqui é muito forte. Quando Deus providencia algo, quando Deus abençoa a gente, quando Deus faz prosperar o crente, Ele não está fazendo aquilo só para você, Ele está fazendo para Ele. Ele está dizendo, Ele é fiel e não pode negar a sua essência, que é a fidelidade. Então levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Ele não te deixa. Então por que Deus falou, estou finalizando, por que Jesus disse para ele assim, vai e lança o anzol? Porque em todo milagre tem que ter a parte humana e a parte divina. Porque Jesus poderia fazer assim, e apareceu o dinheiro, toma, vai lá e paga. Não é bagunçado desse jeito. Deus age sob princípios, e Ele não quebra os princípios que Ele mesmo estabeleceu, porque princípios são mais importantes do que leis, porque as leis surgem dos princípios. Quem quebra princípios será quebrado por eles. Vai lá e faz a tua parte. Está fazendo a tua parte, querido? Porque tem muita gente também que diz assim, Senhor, estou esperando com paciência em Ti. Faz isso. Senta, cruza os braços, debaixo da sombra, água fresca. O que está fazendo, obreiro? Estou esperando com paciência no Senhor. O quê? Esperando com paciência. Quem disse para você que esperar e ficar parado? Esperar na Bíblia é do verbo ter esperança, esperançar. Quando você espera no Senhor, você está dizendo assim, Senhor, eu creio tanto que o Senhor vai fazer isso na minha vida, que eu vou fazer a parte que me cabe, e eu sei que o Senhor fará a sua. Então é mais ou menos isso. Enquanto Deus vem de lá para cá, você vai daqui para lá, e vocês dois se encontram no meio do caminho, e a vitória é certa. Isso é esperar no Senhor. Mas tem muita gente por aí achando que é o contrário. Não, eu vou ficar igual o obreiro que estava 5 anos desempregado. O pastor estava preocupado já, foi lá visitar o irmão, estava passando necessidade. Chegou na casa dele com uma comitiva de obreiros. Irmão, o que está acontecendo? Abriu os armários ali, geladeira, não tinha nada. E ele disse, e aí, varão, como é que está a situação? Ele disse, não, pastor, eu estou esperando com paciência no Senhor. Deus falou que vai abrir a porta. Falou, irmão? Falou. Mas o irmão está entregando currículo, correndo atrás. Falou, não, de jeito nenhum, pastor, eu não posso ajudar a Deus. Desmantelado. Eu não posso ajudar a Deus. Deus é Deus, eu não posso interferir. Meu Senhor, o pastor ficou preocupado. Ok, Deus foi tão misericordioso que um dia o pastor da igreja estava conversando com um irmão, e esse irmão era empresário, e estava precisando de uma pessoa na sua empresa. E aí ele lembrou logo do irmão que estava desempregado, e apresentou os dois, disse, irmão, esse aqui é o empresário tal, ele é crente também, tal, esse aqui está precisando. Aí pronto, conversem aí. E eles começaram a conversar, e aí o irmão que estava desempregado olhou para o empresário, que também era crente, e disse, meu querido, posso te fazer uma pergunta? Pois não. Qual que é o salário? Ele disse, o salário é X. Ele disse, pai, é de Deus. É o salário que eu pedi ao Senhor. É, que benção. Deixa eu fazer outra pergunta. Lá tem convênio médico? Tem. Tem? Glória a Jesus. E lá tem vale-refeição? Tem vale-refeição. Lá tem convênio odontológico? Tem convênio. Rapaz, tem tudo, né? Tem. Lá a gente é crente, então eu gosto de tratar os meus funcionários com qualidade e tal. Que bênção. Então é de Deus esse negócio. Então é de Deus. Então faz o seguinte, o irmão pode estar lá amanhã na minha empresa, 7 da manhã, ele disse, irmão, 6 horas eu estou lá. Disse, então está fechado. Deus abençoe, o irmão todo feliz, todo alegre. Quando o empresário deu 10 passos, o irmão estava chorando já, falando em língua, glória ao Senhor, eu sabia que o Senhor ia abrir a porta, e os irmãos estavam dizendo que Deus não ia abrir, Deus abriu e tal. E aí o empresário lembrou de algo, disse, puxa vida, esqueci de fazer a pergunta principal para o irmão. Irmão, eu só esqueci de fazer uma pergunta. Pois não, querido? O irmão sabe mexer com o computador? Ele disse, como? Computador? Como assim? Não, mandar e-mail, Excel, Word, essas coisas simples, básicas. Eu disse, não sei não, irmão. Não sabe nada. Não. Nem ligar. Analfabeto total da informática. Falei, misericórdia.
Ô irmão, então me perdoa, infelizmente eu não vou poder te ajudar dessa vez, porque é urgente lá e não vai dar tempo. Então Deus abençoe, foi embora. Ele, não, misericórdia. Pergunta que eu faço, Deus abriu a porta para ele, sim ou não? Mas ele não estava preparado para a porta. Porque a gente só quer dizer assim, peça a Deus coisas grandes, porque Deus é grande. Tem algum erro nessa frase, pastor? Não. O erro está na atitude de quem ouve. Peça coisas grandes para Deus, porque Deus é grande, mas eu não me preparo para as coisas grandes do Deus grande. Não dá certo. É igual o caso do irmão. Isso aqui eu vi. Eu era novo convertido, né? A igreja que eu congregava era bem pequenininha assim, e lá tinha muita gente que tinha um dom de profecia e tal, aquela coisa. E aí, um dia o irmão estava pedindo, mas ele estava pedindo com muita força, um carro, pedindo. Toda a oração que ele fazia, ele pedia um carro para Deus. Ele estava com uma necessidade muito grande. E aí o pastor falou, vamos orar pelas ofertas. Ele disse, Senhor, me dá um carro em nome de Jesus. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos. Ele, Senhor, me dá um carro. Ele só toda a oração. Bênção apostólica, Senhor, o carro. E aí Deus tomou um profeta e disse assim, tu tens me pedido um carro, mas tu não tens se preparado. Tira a carta que o carro chega. Mas foi tão engraçado aquilo, porque foi Deus puro no negócio. E aí ele ficou meio assustado assim. Eu falei, toma, vai tirar a carta, tribulado. Como é que você quer dizer? Você acha que Deus é irresponsável de dar um carro na mão de um cara que não sabe dirigir? Sai matando o povo por aí. Então a gente quer a bênção de Deus, mas não quer se preparar para receber a bênção de Deus. Quer ser pregador, mas não quer ler a Bíblia. Quer ser usado por Deus nos dons, mas não ora. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não faz um dia de jejum no ano. Irmão, pelo amor de Deus, faz a tua parte. Pega o teu anzol e vai fazer o que Deus mandou. E o peixe já está subindo. Tem a parte humana e a parte divina. Todos os milagres de Deus são assim, pode ver. Deus precisa da gente para alguma coisa, irmão? Não precisa. Imagine Deus, olha para Moisés. Moisés está desesperado, mar vermelho, o povo está todo com ele, montanha de um lado, montanha do outro, e os egípcios vindo atrás, sangue no olho, para matar todo mundo. Senhor, nós vamos morrer. A gente saiu de lá, o Senhor fez todos aqueles milagres para a gente morrer aqui. Ele disse, o que é que você tem na mão? Tem uma vara aqui para me apoiar, um cajadinho, que eu estou velho. Se estende sobre o mar e eu vou abri-lo para você. A pergunta é, para quê? Deus não podia falar assim, Moisés, dá licença, sai da frente. Abriu o mar. Podia ou não podia? Não precisa de você para nada, Moisés. Sou todo poderoso. Só que Deus, Ele é tão especial que Ele tem prazer de nos fazer sócios no milagre dele. Eu vou dizer outra vez, Deus é tão maravilhoso que Ele tem prazer em nos fazer sócios na sua obra. Para que Deus precisa de Rodrigo para alguma coisa? Para nada. Rodrigo, não preciso de você para batizar com o Espírito Santo, para salvar ninguém, para curar ninguém, para nada. Mas eu tenho prazer em te usar para fazer isso. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então Deus faz, independentemente de quem nós somos, porque o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, quem faz é ele. Mas ele nos coloca como sócios, para a gente desfrutar dessa alegria. Ser ministro de Deus é honra. Ser ministro de Deus não é fardo. Tem muita gente dizendo assim, ser pastor, ser obreiro é um fardo. E Deus está dizendo, não, querido, é um privilégio. Você pode agradecer a Deus por esse privilégio? Fechando. Quem trabalha para Jesus, desfruta do milagre de Jesus. Pedro, você entregou sua vida a mim? Tá, então eu vou agir na sua vida. Você está trabalhando para mim, Pedro? Estou, Senhor. Então você vai desfrutar de muitos milagres comigo.
Você já percebeu que quem mais conta milagres no ministério é quem mais passa dificuldades no ministério? Né? Porque se o camarada está com a conta gorda, o carro do ano, né? Chega a estar transbordando de gasolina, a casa gigantesca, não tem nem aluguel para pagar, está tranquilo, tudo resolvido, todo mundo com saúde em casa, ele não tem necessidade, não tem dificuldade nenhuma. Irmão, que milagre que ele vai contar? Agora vai perguntar para esses obreiros que estão na prova, na dificuldade, lutando. Irmão, tem tanto milagre para ouvir. Por quê? Porque Jesus, ele faz de acordo com a necessidade. Ele age de acordo com a nossa condição. Pedro, você não tem dinheiro, mas eu sou o dono do ouro e da prata, então vou providenciar, fica tranquilo. Você não pode pagar um médico de renome, mas eu sou o Deus da cura. Você não pode, você não conhece, você não tem alguém, você não tem influência, mas eu sou teu Deus. Coloca isso na sua mente. Então, esse milagre é tão interessante que ele não tem desfecho. A Bíblia não diz como Pedro fez, porque não precisa. Como assim, pastor, não precisa? Ora, a palavra de Jesus é e acontece do jeito que é. Espera aí, professor, não entendi. Como assim? Nós, seres humanos, falamos e às vezes nos esquecemos. Falamos e às vezes não cumprimos. Só que em Deus isso não existe. A palavra de Deus e a ação de Deus estão juntas. Não dá para desligar uma coisa da outra. Quando Ele fala, Ele faz. E Ele faz porque Ele fala. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, Jeremias. Eu velo significa eu zelo. Eu tenho cuidado para fazer exatamente aquilo que eu falei. Deus falou que vai fazer, então fica tranquilo, Deus vai realizar. Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, obreiro. Obreiros do Senhor, o Senhor está cuidando de nós. E não há diabo que possa nos deter, não há demônio que possa nos barrar, não há inferno que possa contra nós, porque o Senhor está conosco. Quem pode levantar a voz e glorificar o Senhor? Muito obrigado. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta porção tão preciosa da Sagrada Escritura nesta manhã.